Olá, boa tarde. Terça-feira, 25 de julho e o NT Sul começa agora com as principais notícias do dia e com a sua participação pelas nossas redes sociais. facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página, compartilhe o ao vivo de hoje e mande sua mensagem pra gente. Eu repito, facebook.com/TV Cachoeira. Seja muito bem-vindo! O pelotão de operações especiais da Brigada Militar prendeu ontem Cristiano Flores Jesus, o Gordo. Ele é suspeito de ter trocado tiros com a Brigada Militar após um assalto ocorrido no começo do mês passado a um mercado no bairro Quinta da Boa Vista. Gordo estava com a prisão preventiva decretada pela juíza Roswitha Mas e foi preso na Avenida Brasil, zona norte de Cachoeira do Sul. Ainda na segunda, agentes da Polícia Civil prenderam Anderson Porto Marques, o Gambá, de 34 anos, que é suspeito de tráfico. A prisão aconteceu quando o Gambá chegava em casa. No interior do veículo, os policiais encontraram 1,1 kg de maconha, meio quilo de crack e 20 gramas de cocaína. De acordo com a polícia, Gambá era investigado desde janeiro. A esposa dele, Angelita Sampaio da Rosa, que foi presa em janeiro deste ano, é investigada no mesmo inquérito policial do marido. Hoje, ela encontra-se em prisão domiciliar. O Ministério Público ofereceu denúncia contra 38 pessoas por organização criminosa, tráfico de drogas e posse ilegal de armas. A denúncia é parte do processo de investigação da Polícia Civil e Ministério Público que se desenrolou por 11 meses, culminando com 34 prisões preventivas cumpridas durante a maior operação deflagrada em Cachoeira do Sul no combate ao tráfico de drogas e que recebeu o nome de Operação Vira Casaca. Você já tomou a vacina contra a gripe? Desde o começo deste ano, 30 pessoas já morreram no estado em consequência da gripe A. E ainda existem doses disponíveis para todas as faixas etárias nos postos de saúde da capital. O Centro de Saúde Modelo em Porto Alegre tem muita procura para vários tipos de vacinas. Mas desde o fim da campanha oficial, mesmo com a liberação para qualquer pessoa, tem sido baixa a busca pela imunização contra a gripe. O frio desta semana até aumentou um pouco a procura, mas ainda há doses disponíveis ali e em vários postos de saúde do estado. O Volney resolveu colocar a carteirinha dele em dia e incluiu a vacina contra a gripe. Eu decidi fazer, né, por precaução, em ver que esse inverno ele pode ser rigoroso e as consequências de uma gripe pode ter problemas. Neste ano, os registros confirmados de gripe A no estado estão em 78 municípios. A maior parte, 126 casos na capital. O número de mortes chegou a 30 pessoas. Destas, só 5 tinham sido vacinadas e a grande maioria estava no grupo prioritário para receber a dose gratuitamente. São pessoas, então, que têm uma característica, né? Mais de 80%, 83%, elas têm algum fator de risco, seja a idade, né? As idades extremas, crianças ou acima de 60 anos, ou tem uma doença crônica, uma comorbidade. Então, a grande parte delas tem problema pulmonar crônico, né? Pode ser do cigarro, asma, enfim, que facilita, então, as complicações. E doenças cardiovasculares também. Entre as vacinas que sobram e se encontram disponíveis para todos na capital, estão reservadas a segunda dose de crianças até 5 anos que se vacinaram contra a gripe pela primeira vez e também para as gestantes. Estes grupos ficaram abaixo de 80% da cobertura. É muito importante que elas procurem, principalmente as crianças que precisam, na primovacinação, precisam fazer essa segunda dose, elas não estão protegidas somente com uma dose da vacina. E chamando também o grupo das gestantes, que gestante se descobre gestante ao longo do ano e a gripe circula o ano inteiro. Então, em qualquer momento que descubra a gestação, é muito importante. O Pedro Lucas chorou, mas ficou protegido com a segunda dose da vacina. Agora está imunizado e estamos felizes aí, né, Pedro?
É importante ressaltar que a gripe circula o ano inteiro, como disse a doutora. Em Cachoeira do Sul, não há registro de nenhum óbito até agora. A cidade, porém, não alcançou a meta de vacinação e os grupos de risco com menor alcance de cobertura são idosos e crianças. As doses seguem disponíveis em todas as unidades de saúde até o final do ano, agora para toda a população. O projeto que prevê a construção de 200 casas populares em Cachoeira do Sul, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, foi selecionado pelo Ministério das Cidades do Governo Federal. A proposta do Movimento Nacional de Luta pela Moradia foi elaborada em 2013 e agora depende da elaboração de uma lei municipal de isenção das taxas de habite e licenciamento. Eu falo agora com o Cristiano Schumacher, que é integrante do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Desde 2013, Cristiano, vocês estão encampando um projeto de construção de 200 moradias no bairro Noêmia. A semana passada aconteceu uma reunião no gabinete do prefeito e o foco principal é a elaboração por parte do município de um projeto de lei. Que projeto é esse e qual a importância dentro deste projeto que vocês estão trabalhando? Então, o governo federal publicou agora dia 17, oficiou a todas as entidades, aquelas que tinham sido enquadradas, né, com as suas propostas. A nossa proposta foi enquadrada, é uma proposta de 15 milhões de reais, que prevê a construção de 200 unidades habitacionais no final da Ricardo Rodolfo de Neves, no bairro Noêmia, mas que depende de algumas questões ainda do município para passar pelo processo de seleção. Num primeiro momento, é importante que o nosso pessoal da nossa base acompanhe isso. Num primeiro momento, houve um enquadramento das propostas, então foram apresentadas propostas que totalizaram 166 mil unidades habitacionais no Brasil. E nesse primeiro momento de seleção, de escolha, o governo federal enquadrou 50 propostas que totalizaram 50 mil unidades habitacionais, onde o nosso loteamento encontra-se enquadrado. Então, ele foi aprovado nessa primeira etapa, ele precisa agora ser aprovado na segunda etapa para ter efetivamente a liberação do dinheiro e o contrato. Para essa segunda etapa, uma das condições fundamentais, que é pré-requisito, é o município ter leis municipais de incentivo à produção do Minha Casa Minha Vida, que, resumindo, explicando para as pessoas, é a isenção do ISSQN sobre a obra e as isenções das taxas de licenciamento e de habite-se. Parece pouco, mas isso, né, num valor de 60, 70 mil reais, que é a produção de uma casa popular, algo em torno de 4 a 5 mil reais são custas desses procedimentos, que a gente espera que o município, e essa foi a tratativa com o prefeito Gnatti, possa estar enviando o mais rápido possível para a Câmara de Vereadores o projeto de lei, para que os vereadores, com maior celeridade também, aprovem esse projeto de lei, para que agora, numa etapa de seleção que se avizinha lá no Ministério das Cidades, a gente possa estar apresentando a lei pronta e aprovada, para não haver nenhum motivo que o Ministério das Cidades possa utilizar para desqualificar a nossa proposta, desclassificar ela. Esse é um projeto de longo prazo, já faz mais de 4 anos que as famílias são imobilizadas, é uma das prioridades do movimento nacional no Estado, e a gente não pode, apenas por conta de uma lei, correr o risco de perder esse grande empreendimento. Após a aprovação desta lei, Cristiano, qual o próximo passo ou que prazo, mais ou menos, para que a próxima etapa aconteça na prática? No dia 27 agora desse mês, encerra o prazo para aquelas entidades que não foram enquadradas, que não é o nosso caso, né, mas aquelas que não foram enquadradas com as suas propostas, possam apresentar recurso. Depois disso, passam-se 10 dias para análise dos recursos e começa já a contar prazo para o processo de seleção da proposta, que é daquelas 50 mil que eu falei inicialmente, restarão apenas 35 mil unidades que serão contratadas. Para que a gente possa estar com o projeto da Noêmia nesse pacote de 35 mil unidades, é fundamental essa lei estar aprovada. Assim que começar o processo de seleção, nós temos 90 dias de prazo para entregar esse documento na Caixa Econômica Federal. Por enquanto, nós declaramos que é uma lei, o prefeito mandou para a Caixa Federal, para o Ministério das Cidades, um ofício assinado por ele, se comprometendo em renovar a legislação, e a gente na sexta-feira, na quinta-feira melhor, acertou com ele de encaminhar o mais rápido possível para a Câmara de Vereadores. Essas 200 casas já têm proprietário, já têm dono? Sim, essas famílias já vêm organizadas com o movimento desde 2013. Hoje a gente tem uma lista de 200 famílias que já foram analisadas nos seus cadastros únicos, já foram analisadas pela Caixa no sistema Citar também, se não havia nenhum outro contrato dessas famílias com habitações populares em algum lugar do Estado. Essas famílias foram todas aprovadas, estão lá prontas para ser contratadas, e existe também no cadastro do movimento mais 100 famílias, que são famílias suplentes, que na eventualidade de alguma desistir, falecer ou se mudar da cidade, a gente automaticamente já puxa o primeiro suplente. Qual o perfil dessas moradias? São casas com acima de 55 metros quadrados, todas em alvenaria, com piso cerâmico, feitas com laje, aberturas, né, em alumínio, portas de madeira, todas elas com aquecedor solar. E o loteamento será todo produzido pela cooperativa. Desde a preparação das ruas, drenagem pluvial, calçamento, construção das calçadas, rede elétrica, rede de esgoto e a construção das casas.
Esse novo núcleo habitacional recebeu o nome de Residencial Vale Verde. A área está localizada na rua Ricardo Rodolfo Dreves, atrás do campo da Bica, no bairro Noêmia. O secretário de governo, Luciano Lara, informou por telefone que o projeto, isentando as moradias das despesas com ISSQN, taxas de licenciamento e habite-se, será encaminhado à Câmara de Vereadores em no máximo 10 dias. Ele disse ainda que, em caso de necessidade, em função dos prazos determinados para a liberação dos recursos da construção das moradias pelo governo federal, o município solicitará a votação em regime de urgência, dado o interesse no avanço do processo de redução do déficit habitacional em Cachoeira do Sul. A Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul aprovou na noite de ontem, em sessão ordinária, projeto de lei que autoriza o município a financiar 4 milhões junto ao Badesul, o Banco de Desenvolvimento do Estado, para a aquisição de máquinas que atenderão especialmente a Secretaria Municipal de Interior. O projeto foi aprovado por 14 votos, faltando apenas o voto da vereadora Daniela Santos, que não estava em plenário no momento da votação. O acordo entre Executivo e Legislativo é de que os vereadores receberão uma listagem com a frota que a Prefeitura dispõe e sugestões para aquisição. Na lista de compras da Prefeitura já constam caminhão-prancha, patrolas, caçambas e tratores. Meio-dia e 12 pelo horário de Brasília, e você participa conosco pelo facebook.com/TV Cachoeira. No vídeo ao vivo de hoje, deixe lá o seu recadinho. Você pode compartilhar o ao vivo de hoje também com os seus amigos, tá bom? facebook.com/TV Cachoeira. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver Dia do Motorista e o que comemorar. Esses profissionais tão dedicados que, através da condução destas máquinas, cortam o país de norte a sul, de leste a oeste, ultrapassando obstáculos, conduzindo sonhos, transportando a saudade muitas vezes. E hoje também é dia do Homem da Terra, o colono. A senhora acompanha o sol, na verdade? Acompanha o sol, na verdade, acompanha o sol. Na verdade, acompanha o sol. O sol é o relógio do campo. A maioria dos colonos tem nos pés, mãos e rosto os sinais. Os últimos indicadores apontam para o fim da maior recessão da história do país. Mas os estragos provocados na economia ainda estão bem presentes na vida dos brasileiros, com impactos em todos os setores. E na educação não é diferente. Com o final do primeiro semestre, uma parte dos alunos de universidades particulares já está apreensiva em relação ao pagamento do próximo período. Principalmente aqueles que possuem o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, que está mudando as regras. De 2010 a 2017, o FIES, o Financiamento do Ensino Superior, distribuiu 2.500.000 créditos. Uma média de 357 mil financiamentos por ano. As condições para acessar o recurso foram mudando ao longo do tempo. Atualmente, o benefício é para estudantes com renda familiar máxima de 3 salários mínimos por pessoa, com taxa de juros de 6,5% ao ano, e pode cobrir de 50% até 100% do valor da mensalidade. Durante o curso, o estudante paga somente os juros. O valor não deve ultrapassar R$ 150 a cada 3 meses. Após a formatura, o aluno segue pagando apenas os juros e tem 1 ano e meio de carência para começar a amortizar a dívida. Tiele conseguiu o FIES a partir do 3º semestre da faculdade. Na época, o juro era ainda mais atrativo, de 3,5% ao ano. Antes de conseguir o crédito, ela cursava um número mínimo de disciplinas e com muito esforço. Era uma preocupação grande, até porque tinha os afazeres de casa, então tinha que ser tudo contadinho. E eu, como estudava, não tinha como ajudar. Agora, com o FIES, a gente pode depois começar a trabalhar, começar a ajudar e ser bem melhor. Segundo o Ministério da Educação, o modelo anterior causava altos índices de inadimplência, que chegou a 46%. Em julho, o governo anunciou novas regras para o financiamento. Esse novo modelo deve passar a valer a partir de 2018. São 350 mil vagas. O financiamento passa a ter 3 modalidades:
FIES 1. São 100 mil vagas em todo o país, para estudantes com renda de até 3 salários mínimos por familiar. Nesse caso, não há cobrança de juros. FIES 2. 150 mil vagas exclusivas para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, para estudantes com renda de até 5 salários mínimos por integrante da família. FIES 3. 60 mil vagas em todo o país, também para estudantes com renda de até 5 salários mínimos por família. O tempo de carência para o início do pagamento do FIES deixa de existir. A responsável pelo departamento financeiro dessa universidade privada diz que a instituição só vai conhecer a fundo as mudanças a partir da publicação da portaria pelo Ministério da Educação. Para esse segundo semestre, valem as regras atuais. Na realidade, as inscrições não iniciaram ainda. A gente está na fase de adesão da participação das instituições no processo seletivo. E as inscrições nem têm datas ainda, né, são regulamentadas através de edital. Estamos aguardando o edital. Os alunos vão estar se inscrevendo e segue as mesmas regras. Não tem nenhuma mudança agora para 2017-2. Fabrícia é estudante do 5º semestre de fisioterapia. Antes de conseguir o FIES, fez 2 disciplinas e teve que trancar a faculdade. Agora que tem o financiamento, faz 7 disciplinas. Já está pagando 25% da mensalidade para não ficar com uma dívida muito grande depois da formatura. Ao saber das mudanças para o ano que vem, a estudante vibra por ter conseguido o crédito na regra antiga, que lhe dá 1 ano e meio de prazo para começar a pagar a parcela integral do financiamento. Quando você se forma, é quando você vai buscar a sua base, você vai fazer o seu chão, né, profissional. Então você quer fazer uma residência, você quer buscar oportunidades, fazer uma pós. Imagina você já sair pagando esse curso, né? Que é um valor que, no meu caso, fica bem apertado, né? Para você, igual eu tenho o financiamento de 75%, então eu estou parcelando esse 75% adiante. Então esse 1 ano e meio para mim fica fundamental. Os recursos para o novo FIES provêm de fontes diferentes de financiamento do governo. Por isso, as regras, os juros e a forma de amortização também serão diferentes dependendo do tipo de crédito contratado pelo aluno. Lembrando que as inscrições para o FIES do 2º semestre abriram hoje. O prazo termina na sexta-feira, dia 28. Esse será o último processo que vai vigorar com as regras atuais, como você viu na reportagem. E a decisão da Prefeitura de Porto Alegre de terminar com o Unipoa, o programa de bolsas de estudos em universidades privadas de ensino superior, está preocupando os alunos. E muitos já estão tendo problemas na renovação das matrículas para o 2º semestre. Isadora está no 3º semestre da Faculdade de Jornalismo na FADERS. Para fazer a matrícula para o próximo semestre, ela teve que se comprometer a pagar a mensalidade de R$ 1.400, se até 31 de agosto a bolsa do Unipoa não for renovada. Estou apavorada, na verdade, né? Eu chorei bastante quando eu fiquei sabendo disso e eu não tenho o que fazer. Se até o dia 31 não se resolver, eu vou ter que cancelar a bolsa. Como é que fica daí? Vai ter que abrir mão da universidade? Vou ter que abrir mão da faculdade. Por causa do impasse, bolsistas da Uniriter também afirmam que não conseguiram matrícula nas disciplinas que precisam cursar no 2º semestre. A renovação da bolsa tem que ser feita antes da rematrícula, porque quando chegar a rematrícula é muita gente ao mesmo tempo querendo fazer as mesmas cadeiras. E aí a universidade não disponibiliza um número grande de vagas nas salas e acaba dificultando o pessoal que precisa fazer TCC, né? E aí acaba não conseguindo se matricular e terminar o curso. Pelo menos 1.000 estudantes dependem das bolsas fornecidas pela Prefeitura. Em troca, as 6 universidades que participam do programa recebem descontos no pagamento do ISSQN. A Prefeitura diz que as universidades não enviam os dados de frequência e as notas dos alunos e, por isso, não consegue fiscalizar se todos os bolsistas preenchem os requisitos legais para o programa. Só depois do envio, as bolsas dos alunos serão renovadas. Uma vez que tenhamos esses dados, vamos fazer, então,
a repactuação desse convênio, no sentido que ele se torne, então, decrescente. E as faculdades, então, imagino que ansiosas com isso, tomaram a decisão de informar os alunos, mas não informaram aos alunos que os alunos que estão hoje sendo atendidos continuarão sendo atendidos desde que continuem atendendo as condições até o final do seu curso universitário. O secretário de Educação confirma a intenção de não fornecer novas bolsas do Unipoa no ano que vem. A justificativa seria o baixo aproveitamento dos alunos. 10 mil estudantes já teriam recebido as bolsas desde a criação do programa, mas menos de 300 teriam concluído os cursos. Muito pequeno, perto do investimento que foi feito. O município investiu, por isenção fiscal, 51 milhões de reais. Então, aqui também é algo que nós temos que olhar do ponto de vista econômico e não é eficiente. A União dos Estudantes critica a falta de apoio para que eles permaneçam em sala de aula. Hoje, o programa não facilita que os estudantes permaneçam na universidade, desde ter a proibição de rodar em nenhuma disciplina, até mesmo a alta presença dos estudantes, a taxa de presença de frequência. E isso faz com que os estudantes muitas vezes não consigam permanecer na universidade, porque como não existe nenhuma outra política de assistência estudantil envolvida, a galera tem que trabalhar, tem que buscar outros meios de se manter dentro da faculdade e fruto disso não consegue muitas vezes cumprir os requisitos. Desde que foi criado em 2010, o Unipoa concedeu 51 milhões de reais em descontos para as universidades que têm sede na capital. O orçamento da Secretaria Municipal de Educação para este ano é de 900 milhões. E o déficit no ensino infantil é de 10 mil vagas. 12h25 pelo horário de Brasília. Lembrando que você participa conosco pelo Face. Acesse facebook.com/TV Cachoeira e deixe uma mensagem para a gente. O quadro Negócios abordou nas últimas semanas os empreendimentos de uma mesma família que apostou no mercado de imóveis em Cachoeira do Sul. Hoje, nosso consultor de empresas, Leopoldo Brandt, está na Plena e você confere as estratégias de crescimento dessa empresa aqui na cidade. Dando continuidade ao nosso programa, que começamos há 2 semanas atrás, com 2 empresas diferentes da mesma família, vamos para a terceira empresa da mesma família. Estamos hoje aqui e vamos conversar com o Gustavo Delgado. Qual a ideia e como surgiu a Plena Móveis? Na verdade, o negócio ele surgiu em 2008, né? Ela foi fundada por outros empreendedores e em 2010 nós adquirimos o negócio e começamos a tocar a operação a partir de outubro, mais especificamente falando, né? A loja era uma loja exclusiva Todeskine e assim foi até o final do ano de 2016, ano passado. E em março de 2017 surgiu então uma Plena, que hoje trabalha, uma loja especializada e hoje trabalha com produtos da Dalmobile de Bento Gonçalves. Qual o motivo dessa mudança, dessa sequência de linha? Durante esses 6 anos e meio, praticamente, que a gente teve à frente do negócio como Todeskine, a gente, através de softwares que a própria empresa nos fornecia, a gente conseguiu, como estava percebendo que a gente estava perdendo muito negócio, né? Que a nossa taxa de conversão de carteira estava um pouco baixa e que o nosso preço basicamente estava um pouco acima do que o nosso consumidor, o nosso público-alvo estava disposto assim a investir. E outro fator foi também ir para as linhas dos editáveis, que hoje se procura muito, né, até quando se trata em parceria com arquitetos e tudo mais, era um questionamento grande. O tipo de material, na época trabalhávamos com MDP, os nossos consumidores pediam muito MDF, hoje então a gente trabalha na nossa linha 100% MDF. Então foi basicamente esses fatores, né, preço e flexibilidade que nos levaram a partir para uma outra marca. Qual é que é o assessoramento todo que ele encontra? Hoje a gente atende tudo que é tipo de cliente, né? Desde o cliente residencial até o cliente corporativo. Então a gente pode fazer a casa inteira, desde o banheiro, cozinha, sala, dormitório, todos os ambientes mesmos, não deixando nada para trás. E o cliente corporativo também, que hoje representa bastante, né, nas nossas vendas, não só para o Cachoeira, como em outras cidades também. E todo o assessoramento, né? A gente se envolve desde o processo ali, se o cliente quiser um assessoramento na parte de decoração, não especificamente dos móveis, a gente está disposto,
Como os softwares apresentam tudo em 3D, às vezes o cliente já tem o piso, quer ver como é que vai compor, ou quer uma sugestão de parede, de cor de parede, a gente joga tudo dentro do programa e através do render, que gera uma imagem como se fosse uma foto, ele consegue ter um resultado quase fidedigno do que ele vai ter ali na casa dele depois ou no próprio escritório, né? Qual a região toda que vocês atendem aqui? Nossa captação mesmo é mais no entorno, né? Mas é que às vezes tem indicação, tem clientes nossos mesmo que por vezes se mudam e querem continuar comprando conosco e daí procuram o nosso trabalho. Tem clientes, por exemplo, que têm familiares em Cachoeira que fizeram conosco e às vezes pela indicação nos procuram também quando moram em outra cidade. Então, dentro do estado, atendemos todos sem problema nenhum, né? Qual é que é o carro-chefe hoje de vendas dentro desses móveis? É meio parelho, é mais quarto, é mais cozinha, é mais sala? Hoje os ambientes que a gente mais vende ainda é cozinha e dormitório, né? Eu acho que a cozinha, se não me engano, está em torno de 28%, 30% das vendas, das nossas vendas, e o dormitório em torno de 22% das nossas vendas, né? O resto, então, vai ser demais ambientes e os complementos que a gente trabalha também, sala de jantar. O que é a tua perspectiva para o futuro da empresa? Nesse curto de tempo, fazendo um comparativo ao semestre do ano passado e todos os outros semestres, esse foi o nosso melhor semestre desde quando se inaugurou a loja, né? Então, a gente não consegue enxergar a crise aqui agora. Então, eu não sei se é o movimento da mudança, eu não sei se é a nossa motivação e a nossa satisfação que a gente tem com o produto hoje, mas a gente percebe que existe uma grande quantidade de pessoas com capacidade de negociar, ainda de fazer compras, né? Até porque quem busca o móvel planejado geralmente já está mais organizado financeiramente, já fez uma reserva ao longo de um tempo, então eu acho que para os próximos 2 anos, se o mercado estiver como está, não vai ter crise no mercado de imóveis planejados. A Plena está no Facebook, né? Facebook no Plena Ambientes. O site está em desenvolvimento. Acredito que até o final do mês que vem vai estar pronto também para poder até demonstrar um pouco dos nossos trabalhos executados. Todas as montagens da Plena são feitas por montadores que estão conosco praticamente desde o início, que foram treinados antes pelo nosso outro fornecedor, hoje pela Dalmobile também, com praticamente mensalmente todo o lançamento que a fábrica introduz, eles nos passam o treinamento disso. Então, e com certeza é o diferencial, né? O importante está lá no final, está na hora da montagem de conseguir entregar o que o computador mostrou com qualidade. Muito obrigado, Gustavo. Eu quem agradeço. Boa sorte, bons empreendimentos e que bons ventos sempre soprem em nossa direção. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a todos e a semana que vem estaremos falando de um assunto muito interessante, a questão do vendedor dentro de uma empresa. Muito obrigado e até a semana que vem. Dois homens foram flagrados por câmeras de segurança disputando corrida montados em cavalos nas ruas centrais do município de São Cepé, na região centro do estado. A brincadeira terminou com um acidente que resultou em danos materiais. As imagens captadas pelo sistema de vídeo monitoramento comunitário mostram os animais em alta velocidade cruzando vias preferenciais da região antes do acidente. No vídeo também é possível ver que o motorista consegue evitar uma colisão em um cruzamento. A polícia ainda não identificou os dois homens. 12h32 agora, várias participações conosco aqui no Face. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Vilney Herbstreet. Estamos juntos, Darcy e Daniel, um abraço para você também, Vilney. Obrigada pela tua companhia. A Regiane Gold está dizendo, Darcy, aos colonos e aos motoristas, minha gratidão, abraço grande. Obrigada, Regiane, para você também, um abraço. E sobre os motoristas é que nós vamos falar agora. Nesta terça-feira é comemorado o Dia do Motorista e do Motociclista. Nossa equipe de reportagem foi conversar com uma turma que representa bem essa profissão, os caminhoneiros. Será que eles têm o que comemorar? É um dia que é reconhecido como uma homenagem para esses profissionais tão dedicados, que muitas vezes passam dias e até meses longe da família para garantir o sustento delas e também garantir o futuro do nosso país. Trabalhar com caminhão no Brasil não é tarefa das mais fáceis.
estradas em péssimas condições, pedágios cada vez mais caros, reajustes e mais reajustes no valor do litro do diesel. Será que no dia em que comemoramos a data do caminhoneiro, eles realmente têm o que comemorar? Na verdade, nós não temos muita coisa para comemorar, né? Estrada ruim, salário não é bom, a gente está sempre na estrada aí correndo risco. Vamos comemorar o quê, né, cara? Não tem o que comemorar. Olha, é só dizer assim, ó, é só olhar em volta e ver os colegas da gente, a gente vê que não tem motivo nenhum para se comemorar, né? Eu não preciso nem falar muito, é só falar que os caminhões estão se deteriorando. Hoje o caminhoneiro autônomo, aquele que tem um caminhão, 2 caminhões, ele não precisa fazer mais greve. A greve ele mesmo está fazendo, porque está acabando com o caminhão dele nas estradas e não tem como ele arrumar seu caminhão. Uma homenagem a esses profissionais tão dedicados. Tem o que comemorar o caminhoneiro? Infelizmente, não tem muito o que comemorar, porque não tem muito o que fazer, né, com o preço do diesel e o desgaste. Então não tem muito o que comemorar realmente, não tem muito o que comemorar. Conheci o Maurício, caminhoneiro há mais de 20 anos. Construiu sua vida na boleia do bruto, mas abandonou a profissão em 2016, devido aos vários problemas enfrentados pelos motoristas profissionais. Aconteceu agora nos últimos anos aí, com a crise, resolvi mudar porque estava muito ruim, muito tempo longe da família. Aí fica difícil, né? Trabalhar longe e sem retorno, né? Além da saudade que você estava me contando aqui em off, que chegou a ficar 30 dias fora de casa viajando, quais são os principais problemas que vocês enfrentam nas estradas todos os dias? Falta de respeito com o caminhoneiro é grande, muito grande. Em que sentido você diz? Em tudo, muito desmoralizado no trânsito, em lugares que chega, em empresa não respeito. O caminhoneiro é, infelizmente, muito pouco valorizado ainda pela utilidade que ele tem ainda no Brasil. Condição das estradas? Ruins também. Onde tem pedágio existe, onde não tem pedágio não existe mais estrada. Terminou. O que pensa um caminhoneiro quando recebe a notícia de que novamente o preço do diesel vai ser reajustado? Isso é o... Acho que penso que está cada vez mais perto do fim. Terminando, que não tem... O governo promete não aumentar, melhorar, aumenta e dificilmente repassar dos fretes, diminui o lucro. Tanto é que hoje em dia tu pode ver o caminhão parado até aqui porque falta de condições de rodar. Hoje em dia, tanto é que foi o meu caso. Parei, vendi, troquei de ramo, porque não tem. Tá só trabalhando mal e porcamente para sustentar o teu patrimônio defasando e cada vez pior, tu não consegue manter o que tem. Então, melhor parar do que quebrar. Os problemas enfrentados pelos caminhoneiros não são apenas os altos custos para manter os possantes rodando. E a tal da saudade, como fica? Pois é, acho que a saudade da família é pior, né? Estando perto da família é bem mais fácil e bem melhor de tudo, né? Até de encarar a crise, como diz o outro. A grande verdade, para a gente administrar mais mesmo, é a saudade da família, né? Eu saio na segunda, isso que eu saio na segunda e volto na sexta. Mas eu gostaria de estar sempre em casa durante a semana, né? Sair de manhã e voltar de tarde. A verdade é que o caminhoneiro no Brasil tem muitas necessidades, a começar por mais segurança. Além das condições ruins da maior parte das estradas, o que provoca acidentes de trânsito, os assaltos e roubos de cargas ainda são uma ameaça sem fim e sem uma solução concreta. Também não podemos nos esquecer da jornada estressante, afinal, para cumprir os prazos e finalizar o trabalho, o motorista costuma se submeter a longas horas ao volante, prejudicando sua saúde mental e física. Para terminar nossa matéria, eu não posso deixar de contar uma história de caminhoneiro, porque afinal de contas, em roda de caminhoneiro sempre sai alguma coisa, né? E esses personagens que aí rodam milhares e milhares de quilômetros pelas estradas asfaltadas, pelas estradas de chão, muitas vezes, que passam 30, 40, 50 dias fora de casa, tem muita história para contar. Tem alguma coisa que marcou a tua vida nesses 23 anos aí rodando pelas estradas do país? Tem uma história que faz até bastante anos. Um colega meu se formou aqui em Cachoeira até. Cachoeira não, no Rio Grande do Sul em agronomia. Aí resolveu, não, vou fazer uma viagem contigo, conhecer o Brasil.
E ele sempre falava que Cachoeira, aqui na cidade, isso aqui é um fim de mundo, não tem nada, não sei o quê. E nós chegamos num lugar no Maranhão, paramos num posto e ele foi comprar pão. Aí chegou no mercadinho, num comércio que tinha, não conhecia o pão. Só a mulher perguntou, o que é pão? Não sabia o que era pão. Aí ele voltou pressionado e disse, é um exemplo que tu tá vendo, diz ele. Tem gente, a gente acha que está num lugar que não tem recurso, mas na verdade a gente está num paraíso que tem tudo. E um lugar desse, nem pão, que é uma comida básica, mal e porcamente eles conheciam. Aí foi uma coisa que até hoje aquilo me marca, e esse colega meu, graças a Deus, hoje ele está bem, é agrônomo, tudo. E até hoje, quando ele conversa comigo, ele se lembra dessa história. Foi perto de Sobral, no Maranhão, uma cidadezinha do interior. São as experiências de vida dos nossos caminhoneiros aí pelo Brasil. E Cachoeira do Sul realmente não é o fim do mundo, viu? A seguir, tem um espacinho aqui pra gente conversar. Eu gostaria que você mandasse sua mensagem pra gente em facebook.com/TV Cachoeira. Depois do intervalo, eu vou ler a sua mensagem, viu? E a seguir também a homenagem ao Dia do Colono, o trabalhador da terra que seguia pelo sol para tirar o sustento da família. O senhor acompanha o sol, na Acompanha verdade? o sol, na verdade acompanha o sol. Na verdade acompanha o sol. O sol é o relógio do campo. A maioria dos colonos tem nos pés, mãos e rostos sinais. Meio-dia e 43, o NT Sul já está de volta ao vivo e com várias participações aqui pelo Face. Como eu prometi, eu vou interagir com você. Noeli Maltaca Nascimento, boa tarde a todos os amigos da TV de Cachoeira do Sul. Não podia deixar de estar aqui. Já virou hábito assistir a TV Cachoeira ao NT Sul e me atualizar com as notícias e comentários. Muito obrigada, Noeli, pela tua companhia todos os dias, viu? Daniel Elesbão, oi Darcy, uma ótima tarde para todos vocês aí, para você também, Daniel. Ele pediu um abraço para a mãe, a Elza Elesbão. Ela está fazendo aniversário hoje, então parabéns, dona Elza, que Deus abençoe sua vida, viu? Obrigada pela companhia também, porque eu sei que vocês participam sempre conosco aí, estão sempre juntinho de nós. Maristela Carpes da Silva, bom dia, Cachoeira do Sul, saudades da minha terra. A Denise Félix está dando um bom dia também, a Adriana Soares, a Adriana Rodrigues também dando um bom dia para todos nós. E o Paulo Filho, Paulo Lima, de Chapecó, em Santa Catarina. Ele está dando boa tarde para o NT Sul aqui. Boa programação, notícias sempre atualizadas. Parabéns. Obrigada por esse retorno, viu? É bastante importante para nós, Paulo. Obrigada pela tua companhia. E o Ornato Silva também. Muito bom o programa. Valeu, gente, pela participação de todos vocês. Pode continuar mandando a sua mensagem, que daqui a pouquinho eu vou ler mais mensagens. Bom, desde sexta-feira nós estamos exibindo aqui no NT Sul uma série de reportagens sobre a Biblioteca Pública do Estado. Espaços culturais tão importantes para a preservação do conhecimento. Você lembra a primeira vez que você foi a uma biblioteca? Locais considerados por muitos como um templo, aqui no estado as bibliotecas resistem ao tempo, à tecnologia e mantêm um público fiel. Contabilizando somente entre as bibliotecas públicas, o número chega a quase 540 em todo o estado. A mais antiga é a Biblioteca Rio-Grandense em Rio Grande. A sua origem data de 1846, quando um grupo criou um gabinete de leitura, dando origem ao que hoje é considerada uma das maiores bibliotecas do país. A segunda mais antiga do Rio Grande do Sul é a Biblioteca Pública do Estado, que abriu as portas na capital em 4 de abril de 1871. Conforme dados do último levantamento feito pela instituição em 2016, são mais de 8.000 sócios e cerca de 6.500 livros emprestados anualmente. No período foram feitas 15.300 pesquisas e consultas no local. Mais de 5.400 pessoas participaram de eventos culturais e o espaço recebeu mais de 4.000 visitantes.
Além do empréstimo de livros, também é possível fazer consultas na internet, o que complementa o trabalho de pesquisa de quem frequenta o local. Já a Biblioteca Pública Pelotense é a terceira mais antiga do estado. Inaugurada em 1875, abrigou em suas instalações instituições como o Conservatório de Música, a Escola de Belas Artes e a Academia Sul-Rio-Grandense de Letras. Hoje, abriga em seu espaço atividades culturais como leituras, concertos e recitais de música. Veja agora no NT Sul as vagas que a agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul disponibiliza. Costureira, uma vaga. Necessita ter experiência obrigatória. Uma vaga para pizzaiolo, período noturno. Necessita ter experiência comprovada em carteira de trabalho. Vendedor de consórcios, uma vaga. Necessita ter experiência em vendas e possuir CNH A ou B. A agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul está localizada na rua Major Ourix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone, código de área 51 3723 5414, ou em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Além do Dia do Motorista, hoje é comemorado o Dia do Colono. O nome foi dado no fim do século XIX e início do século XX aos trabalhadores rurais estrangeiros que vieram ao Brasil logo após o fim da escravidão para substituir os escravos nas lavouras, em especial as lavouras de café. Mas hoje a palavra ainda é muito utilizada para quem tira da terra o sustento. Vocês vão relembrar e conhecer colonos de Cachoeira do Sul, Agudo e Vera Cruz na reportagem especial que a Gabriela Belo fez para homenageá-los. Veja só. A senhora acompanha o sol, na verdade? Acompanha o sol, na verdade, acompanha o sol. Na verdade, acompanha o sol. O sol é o relógio do campo. A maioria dos colonos tem nos pés, mãos e rosto os sinais. Alguns, mesmo que raros, tomam cuidado e, como dizem muitos, se dão ao luxo de escolher os horários de sol menos intenso para trabalhar. Por isso, a pele carrega a cor característica do trabalhador rural. Enquanto o sol estiver quente, a gente fica meio por a sombra, meio por dentro dos garpão, até para refrescar um pouco. Das 4 até as 8, 9 horas a gente está na lavoura. Deixamos o interior de Cachoeira do Sul e vamos para Vera Cruz. A chegada dos primeiros imigrantes alemães aconteceu em 1850. Na propriedade dos Frantes, a casa revela a origem da família. A qualidade de vida, com certeza. E quanto financeiramente, a gente sempre está melhorando, né? E espera melhorar mais ainda, né? Dedicado, quando o trabalho aperta, conta que não tem hora nem dia da semana. Mas faz parte da vida a gente levantar cedo, mas tu fazendo uma coisa que tu gosta, cansativo, mas é gratificante. O seu João Carlos produz orgânicos. O carro-chefe da propriedade no interior de Vera Cruz são os morangos. Orgulhoso, conta que toda a técnica utilizada é indicação do filho. A gente que tem filho sabe que o normal é ele estudar, distribuir currículo e trabalhar numa empresa aí para ter o salário dele fixo fim do mês. Mas diz ele, não pai, vamos tocar isso aqui, vamos plantar e distribuir um produto diferenciado. Aí a ideia de orgânico diferenciado, essa ideia foi dele, na verdade. Nós tinha plantado aquele branco. A humildade é outra característica dos colonos. E a receptividade, essa conquista a todos.
Achava que era uma coisa mais simples, né? Não era uma coisa assim, né? Mas foi um grande prazer ter recebido vocês aqui. Espero outras vezes também, né? A espera é nossa. Poder registrar e noticiar mais uma colheita de feijão e comemorar através de um lanche da tarde farto, com delícias da culinária alemã. Que seja na próxima safra. Dona Denirce e seu Hélio moram há 12 anos na localidade do Bosque, interior de Cachoeira do Sul. Foram os resultados ruins que fizeram com que eles deixassem Nova Palma em busca de terras mais férteis. A gente nasceu na terra, se criou, né? Então a gente não consegue viver sem ela, né? A gente é da lida, não adianta. A gente trabalha de manhã à noite até 10 horas, 11 da noite, isso não tem horário, né? E aí é sempre assim, fazer o quê? Não adianta. E foi nessa propriedade que vocês conseguiram criar e educar as 3 filhas? A gente já veio com elas com 10, 12 anos, e a gente estava lá no Cerro, aí a gente resolveu, não, vamos ter que dar uma vida um pouco melhor para elas, né? Aí dá estudo e dá aqui, então aí resolvemos descer onde para o lugar melhor um pouco, né? Que tem mais acesso a transporte, né? E graças a Deus tem 2 já formadas. Hélio conta que a aposta continua sendo na diversificação e o carro-chefe é o feijão. Todo dia posso estar aqui no meio e ainda sinto saudade, como se diz. Se eu saio um dia, vou para Agudo, vou para um lugar, eu volto para casa. Quando é de tardezinho, eu tenho que sair, dar uma caminhada, dar uma olhada como é que tá os peixes, tá o eucalipto, né? Então, para mim, é uma grande felicidade isso. E o apego e dedicação é do casal de origem alemã. A propriedade de 60 hectares em Linha dos Pomeranos, interior de Agudo, é morada, o emprego e o lazer dos colonos. Olha, a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho, né? O que não consegue hoje, consegue amanhã. E assim a gente vai seguindo, né? E o segredo para essa vitalidade toda e essa força de vontade para lidar? Olha, eu acho que é vontade de ter as coisas tudo em ordem e viver, né? Então a gente pensou de cuidar dessa água, não é para a gente, é para as gerações que vão precisar de água boa também, né? Então a gente está fazendo, não é como, é quase que um lazer para cuidar das coisas, né? Porque tanta gente está destruindo as coisas, então tem que ter alguém para cuidar das coisas também, né? E mais uma vez é o sol, o relógio do campo que diz que é hora de partir. Ainda que as famílias quisessem mostrar cada detalhe, cada planta que cultiva para o sustento. Deixamos Agudo e retornamos para a Cachoeira do Sul. O 5º município criado no Rio Grande do Sul tem como característica terras férteis e a presença do rio Jacuí. Aqui uma mescla de diferentes etnias e muitos, mas muitos colonos. A história diz que colono foi o trabalhador rural estrangeiro que veio para o Brasil logo depois da escravidão, no final do século XIX e início do século XX, para substituir os escravos nas lavouras de café. Mas hoje, a palavra ainda é muito utilizada para quem tira da terra o sustento, para todos os homenageados nesta reportagem. Na hora que a gente está colhendo um produto bom, bonito, tu se sente satisfeito por estar conseguindo produzir isso aqui. O resultado está aqui. Eu fico satisfeito com isso. Registramos o pomar da família Machado na porteira 7 no início da poda e também na colheita. Mas também tivemos nas localidades do Capão da Cruz, Rincão dos Menezes, Bosque, Pertile, Enforcados, Tabuão e Água Morna em dias difíceis. Em outubro de 2015, quando as lavouras foram destruídas pelo granizo. Pois é, a plantação, seja o que Deus quiser, né? Minhas vacas vão passar fome, meus terneiros vão passar fome.
eu vou passar mais aperto do que eu estou passando e fazer o que, não é? Pedra e pedra, cada vez mais pedra e não tinha fim. E a senhora dentro de casa? E eu dentro de casa. Mas eu disse de vereda, quando veio aquilo assim, eu digo, Deus o livre, aquela casa vai para o Beleléu de novo. A terceira vez já. E fazer o quê, né? Não posso fazer nada, né? Na localidade de Forqueta não foi diferente. 20 mil pés de fumo foram totalmente devastados. Não tem nem como falar, né? Explicação disso aí. Isso é uma coisa que parece no fim do mundo. Deu de repente assim, veio aquele toró de pedra e levou, como vocês estão vendo aí, essa lavoura toda, né? E agora fazer o quê? Desespero e vontade de desistir. Mas o amor e o conhecimento mantêm todos eles no campo, fazendo o que sabem e gostam, sem dia nem hora. Meu avô começou plantando arroz, meu pai plantou arroz e eu segui plantando arroz. Então não é sair de uma atividade, é o que a gente sabe fazer. Então a gente tem funcionário, a gente tem contratos de arrendamento e tem um enorme investimento desde sistematização de solo, de canais de irrigação, de redes de irrigação. Então quem é que vai nos comprar? Se eu parar hoje, quem é que vai me indenizar? Quem é que vai comprar a minha estrutura? Porque eu vou ter que vender para mim sobreviver. A nossa defesa é o eucalipto, porque nós passamos por muita dificuldade anos atrás, doença, tanta doença, coisas, né? Que o eucalipto sempre salvou. Tinha que vender o eucalipto para poder continuar, né? Por hoje o eucalipto é o meu orgulho, porque de tanto que a gente passou, né? Hoje a gente se sente realizado. Muita gente fala em crise agora, né? Eu não enxergo crise em roda em mim. Se eu quero trocar minha caminhonete, eu troco amanhã. E tem gente aí falando em crise. Planejamento falta para as pessoas. Em Cachoeira do Sul, a terça-feira que amanheceu com névoa será de sol o dia todo com algumas nuvens. Noite com poucas nuvens. Não chove. As temperaturas ficam entre 17 e 26 graus. A quarta-feira será de sol com algumas nuvens. Não chove. Mínima de 16, máxima de 26 graus. Já na quinta-feira, o dia terá sol com algumas nuvens. Não há possibilidade de chuva. As temperaturas ficam entre 16 e 26 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol aparece com nuvens na maioria das regiões do estado do Rio Grande do Sul ao longo desta terça-feira. Outra vez, haverá maior concentração de nebulosidade no oeste e no sul do estado, onde se espera chuva irregular. Por conta da massa de ar quente, a metade norte do estado gaúcho segue com temperatura alta para esta época do ano. No oeste e no sul, devido à maior presença de nuvens, a temperatura se eleva menos. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 27 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 27. Em Passo Fundo, no norte do estado, 28 graus. E em Santa Maria, na região central, 27. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 22 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 21. E uma última informação, o juiz substituto Renato Borelli, da 20ª Vara Federal de Brasília, determinou nesta terça-feira a suspensão imediata do decreto publicado na semana passada pelo governo federal e que elevou a alíquota de PIS/COFINS que incide sobre gasolina, diesel e etanol. O aumento começou a valer na sexta. Segundo o governo, a tributação sobre a gasolina subiu 41 centavos por litro. O juiz questiona na decisão o fato de o governo ter elevado a tributação sobre os combustíveis via decreto. Um instrumento adequado para a criação e
e para reajuste do tributo é, sem exceção, a lei, não se prestando a tais objetivos outras espécies legislativas, informa o despacho. Nós ficamos por aqui. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.